Vamos aí, boa noite, nesse encontro formativo tão especial, em que eu estou tão próxima à fonte, a nossa referência, nosso ponto de conexão e de eixo com a proposta pedagógica da escola. Boa noite, Fábio, bem-vindo. Desde o início da escola, muitas pessoas que estão aqui ou que vão assistir, né, esse encontro depois, sabem da nossa conexão com a abordagem Pickler, outras não conhecem concretamente, teoricamente, essa abordagem, mas conhecem pelas nossas práticas. Eu sempre costumo dizer que todas as pessoas que convivem na nossa comunidade escolar sabem bem o que é a abordagem Pickler pela vivência dessa escola que acolhe o desenvolvimento integral das nossas crianças desde que elas são bem pequenas e da família como um todo, e que tem em vista o desenvolvimento da liberdade da criança ser criança, dela brincar como parte da própria vida. A expressão do brincar é uma expressão de vida, não é simplesmente um passatempo, não é uma atividade secundária, mas sim a atividade principal da criança, e a nossa escola garante tempo, espaço e estuda profundamente o desenvolvimento infantil para conseguir proporcionar para as crianças tudo aquilo que elas precisam para se desenvolverem com bastante saúde, alegria, bem-estar, felicidade, e, consequentemente, nós percebemos como ganho que vai havendo ao longo do desenvolvimento das crianças na nossa escola, o desenvolvimento de uma segurança afetiva muito profunda, fundamentada mesmo nesse eu, que é a nossa maior intenção, que a criança construa a consciência de eu na relação com o outro, percebendo que faz parte de um contexto social. E que ela possa atuar no mundo com bastante responsabilidade, com solidariedade, com criticidade, e tudo isso começa, como a gente bem sabe, quando as crianças são bem pequenas. E hoje, especialmente, né, eu trago aqui o aprendizado mais recente que eu tive sobre o brincar da criança com o adulto em casa. Na nossa escola, valorizamos imensamente a vivência da criança autonomamente brincar com liberdade. Quando uma criança chega à escola, em sua primeira entrada, é muito comum que elas não saibam brincar sozinhas. O mais comum é isso, que as crianças, por estarem acostumadas no seu contexto familiar a brincarem junto com os adultos, chegam no nosso quintal, observam tudo, mas não necessariamente têm autonomia para escolher o que a gente chama de agência. Essa criança que olha e sabe o que quer, nomeia o que quer com palavras ou com a sua atitude, de ir em busca de satisfazer aquela vontade de brincar com determinadas coisas, com determinados objetos. E para nós, adultos, ela vai brincar. Para ela, é a exploração, é a perspectiva de quem está interessado em algo e vai pesquisar. E vai em busca de atender, justamente como eu disse, essa necessidade, porque o brincar é uma necessidade interna da criança, corresponde a um movimento vital dela. Inclusive, quando a gente percebe que uma criança está deprimida, inclusive bebês, quando a gente observa que ela brinca pouco. Quando tem. Inclusive também, quando a gente fala assim, leva no pediatra. Se a criança está saudável, uma pergunta muito comum do pediatra, assim, tá brincando? Às vezes tá febril, tá doentinha, mas a gente se preocupa quando a criança fica amuada, não é assim? Se ela fica mais caidinha, aí você fala, nossa, preocupei. Se essa criança continua brincando, é sinal de que tá tudo bem, mesmo que ela esteja passando por um estado de febre, que ali o corpo dela tá lutando pela saúde, mas ainda assim ela mantém uma conexão com a própria vitalidade, que é mesmo a expressão do brincar. Então, para nós, é indispensável garantir tempo e espaço para que as crianças tenham a oportunidade de brincar sozinhas, por elas mesmas, com essa iniciativa própria, porque é isso que vai desenvolvendo a consciência do eu. O que eu quero, o que me interessa, como eu ajo em função desses meus interesses, que relações eu estabeleço quando brinco, e é isso tudo que vai desenvolvendo uma capacidade de conexão com o outro e com o mundo, de abstração de pensamento, de desenvolvimento de inteligência, de percepção, elaboração de todas as funções psicológicas superiores se dá através do brincar. Então, é de uma importância que não tem tamanho. No entanto, parece que é assim: ou a criança só brinca sozinha, ou então ela só sabe brincar com o adulto.
E essa composição que a gente está aqui para conversar sobre isso juntos. Por quê? Quando as crianças vieram à escola pela primeira vez e chegam no nosso quintal e ficam meio perdidinhas mesmo, sem saber brincar, para nós na escola, com toda a nossa experiência, é uma indicação de que essa criança já se acostumou com uma interação muito pautada na relação de dependência. Eu brinco se alguém brincar comigo. Ou eu me movimento se alguém me levar a me movimentar, se alguém indicar que eu vá para cá, vá para lá. Isso para nós é um sinal de que a criança precisa desenvolver desta relação de dependência com o adulto para brincar. Mas isso não significa que lá no ambiente familiar as famílias precisam ir para o extremo oposto. Então, quer dizer que para a criança aprender a brincar sozinha, eu não posso brincar com ela nunca? Eu não posso interagir com ela? E aí, então tá ótimo, assim eu fico mesmo distraído no celular, ocupado, trabalhando, fazendo as minhas coisas, e aí deixa a criança, porque lá na escola dela diz que é importante que ela brinque sozinha. Não é isso. Não é isso. Né? Então, eu quero trazer aqui outras ideias para além dessa superficial de que ou brinca sozinho ou brinca com o adulto o tempo todo. E aí nós temos que diferenciar o que vai acontecer na escola e o que vai acontecer no ambiente familiar. Por quê? A dinâmica na escola é outra. Não tem nenhum lugar, mesmo as crianças que têm a oportunidade de conviverem em condomínios, que têm os parques que as famílias levam na hora da recreação no parque, né, da distração, não se iguala, esse ambiente social da escola, não há outro que se iguale. Né? É só na escola, com os vínculos seguros e estáveis, as crianças que vão se conhecendo, vão formando uma comunidade, cada grupo forma uma comunidade. Mesmo que você leve, por exemplo, com certa frequência numa casa de brincar que tem o seu valor, que faz-se uma função de complementação, de repente por uma necessidade da família, ainda assim não se iguala ao convívio escolar, porque ele é estável. Tem pessoas que nos perguntam quando vêm visitar: vocês aceitam as crianças assim, eventualmente, uma ou duas vezes na semana? Falo, não, a não ser no contraturno, mas ela precisa estar num período regular de convívio para que ela tenha oportunidade de ter tempo e relacionamentos estáveis para desenvolver o conhecimento desse grupo e o conhecimento da relação que se estabelece. E isso vai se dar quando ela brinca. E por isso ela precisa ter menos intervenção dos adultos brincando com ela, interagindo, interferindo, sugerindo brincadeiras o tempo todo. Nossa função na escola é ampliar os interesses e as curiosidades, organizando espaços significativos de brincar, que lá nós nomeamos como contextos. Até é importante que vocês saibam, porque nas tutorias as famílias vão falar disso, as professoras falam disso. Nós tivemos um contexto na sala. Até a Bru fez isso ontem numa visita, e aí eu, né, ajudei assim, opa, a gente tem que explicar o que que é isso, esse contexto, né? Explicando para uma família que quer conhecer a escola. O que que é esse tal de contexto? Assim, bom, contexto é contexto, né? Vamos supor que a gente vai para um restaurante. Ali é um contexto de experiência gastronômica, que eu vou sentar à mesa e nesse contexto tem cardápio, tem aquilo que são os protocolos, o que é daquele ambiente, compreende? E se eu vou a uma fazenda? É um outro contexto de contato com a natureza, se aquela fazenda é de plantação, se aquilo tem um pasto, o que que é aquele contexto que vai me trazer uma outra experiência? Se eu vou a um hospital, é um outro contexto. Então, vejam, o que que significa que na escola a gente organiza contextos de brincar? Nós vamos organizar ambientes que vão proporcionar experiências, e isso nós nomeamos de campos de experiências. Então, na escola, o maior valor é esse tempo e espaço em que as professoras vão organizar essas propostas de maneira interessante, com uma estética que convide a criança a vir brincar, né, e mobilize interesses e curiosidades. Veja, se eu tenho um contexto de desordem, de bagunça, de materiais espalhados, jogados, materiais quebrados, vejam que contexto eu crio. Esse contexto diz que não há valor nesse espaço para brincar, que ali se brinca com os materiais que sobram, que tem. Se o contexto ele é poluído de uma sonoridade, de uma conversa furada de adultos, que é tão comum isso acontecer em escolas, infelizmente, o lado B das escolas,
converseiro de gente, e falando de novela, e falando de compromisso, e falando de coisas que não são do universo da cultura das infâncias. Esse é um contexto que desorganiza. Provavelmente vocês já foram conhecer escolas antes de escolherem a Viver Presente, que você entra e fala, esquisito, isso aqui parece que está bagunçado, parece que tem um barulho estranho, parece que não é um ambiente, porque isso tudo faz parte do ambiente socioemocional e que ele é impalpável. Às vezes você não escutou nada concretamente, mas isso fica assim, ó, no ar, como se você pudesse, embora seja invisível, também tocar. Isso vai tocar, atravessar o nosso ser. Então, nós, na escola, precisamos garantir um ambiente harmônico, cooperativo, focado, com muita responsabilidade no desenvolvimento das nossas crianças. Quando isso acontece com várias pessoas que trabalham num ambiente, com todas elas, claro que, mesmo com suas diferenças, nós estamos conectadas por um valor muito profundo de uma escola que valoriza o ser, que valoriza as infâncias, que valoriza a formação docente, o compromisso, a responsabilidade, a cooperação, todos os valores institucionais, isso vai se expressando no contexto. Então, esse contexto ele é material quando a gente organiza. Que material que eu vou pegar? É bloco? É tecido? É carrinho? É areia? São os objetos da areia? A professora pensa sobre isso, não é um acaso. Então, lá na escola, esse contexto é material e é simbólico, é emocional, é socioemocional, como eu digo. É o ambiente que valoriza a relação das crianças, e então por isso não se choca quando elas brigam, quando elas têm conflitos, porque quando se valoriza relacionamento, se sabe que vai haver confronto, vai haver divergências, vai haver diferenças, e aí a gente faz a mediação desses conflitos, isso também compõe o contexto educativo. Então, nossa responsabilidade é garantir isso na escola. E aí as crianças vão brincando com autonomia, vão desenvolvendo a sua socialização, porque elas fazem parte de um grupo. Tudo que acontece na escola se dá, é um ambiente coletivo e é para isso que é para ser. Então lá nós não vamos ter uma babá para cada criança, ou um pai ou uma mãe para cada criança brincando com elas, não é para isso, não é esse o ambiente. Ali, as professoras vão se ocupando dos cuidados e dos processos educativos, e em pequenos grupos, individualmente, em grandes grupos, e enquanto isso, as crianças estão vivendo, explorando. Olha que riqueza que é uma escola de educação infantil para as nossas crianças. E em casa? Bom, em casa, muito diferente. Então, por isso que é tão comum que crianças que brinquem de forma autônoma na escola chegam em casa. Aqui temos Larissa, que tem o filho na nossa escola, e com certeza ela vai notar a diferença da postura que ele tem no quintal e a postura que ele vai ter em casa. Luca vai ser outra criança, não é assim? Então, aí em casa vai querer grudar, vai querer atenção, vai querer brincar e vai fazer mais manha e vai ficar mais trabalhoso, natural. Aí quando a gente vai ter a reunião com as professoras, você fala: "Meu Deus, aqui então é assim. Nossa, que maravilha, lá em casa é tão diferente". Claro que é diferente, porque o contexto é outro. Então, como eu disse, você está num ambiente de restaurante é uma coisa, você está num ambiente de hospital é outro. Se você vai fazer uma refeição no hospital, porque você ficou internado, é uma coisa, se você está numa pizzaria, é outra coisa. Como é em casa? Então, em casa, nós sim precisamos pensar nesses ambientes. E vocês podem e devem se inspirar nas organizações que nós proporcionamos na escola, nos tempos, nas rotinas, não para fazer igual, porque fica mesmo difícil, né? Mas sim para que vocês consigam. Entender a lógica da organização de um espaço, que não pode ser, por exemplo, muito poluído de brinquedos. Vejam o nosso quintal. Talvez aqui, nesse encontro, algumas pessoas não fazem parte diretamente da nossa escola, mas podem ter visto já em alguns stories a nossa organização de quintal, por exemplo. Não tem ali tantos objetos. Se houver muitos objetos, isso vai trazer uma confusão para as nossas crianças de muitos interesses que são mobilizados. Mesmo nas salas de referências, nós não temos muitos objetos. E aqui é importante o alerta para as famílias que consomem muito e compram muitos brinquedos.
Cuidado com isso, vocês não contribuem assim para o desenvolvimento das crianças. E é importante, como adultos, a gente parar e observar com honestidade para que essa quantidade de brinquedos, para quem? Será que é para minha criança que não teve? Ou será que é porque eu tive muito e eu só estou repetindo o processo? Crianças precisam de muito pouco para brincar, de muito pouco. É estranho falar muito pouco, né? Mas é usual. Elas precisam de poucos objetos e de muito espaço. Não espaço físico. Ah, mas eu moro num apartamento e agora será que eu tenho que mudar para uma casa? Se isso for do seu desejo, da sua possibilidade, ok, mas não é indispensável. As crianças encontram espaços físicos minúsculos para brincar. Até crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, que vivem num ambiente de guerra, as crianças encontram espaço para brincar. O espaço que eu digo é simbólico. A gente precisa valorizar o brincar e não entender que o brincar é sempre bagunça. Crianças que brincam estão sempre bagunçando? É porque criança que brinca está pensando enquanto age e ela vai pensar muito. As crianças bem pequenininhas estão explorando e tentando abrir coisas e investigar o movimento de abrir e fechar. A minha indicação é que vocês acompanhem os interesses das crianças antes de estabelecer os limites. Então vamos lá. A sua criança quer abrir e fechar os armários onde ficam os seus objetos de vidro, como, por exemplo, marinex, tapuér de vidro, coisas assim que geralmente a gente deixa mais embaixo, depende da casa de cada pessoa, mas supondo que seja assim. Ao invés de só dizer não, 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 acompanha o interesse, vai junto nessa exploração. Observa o que que essa criança quer ver. Ela quer só olhar, ela quer pegar. Não julgue antes de saber. E conversa com ela. Isso das crianças bem pequenininhas que são exploradoras. As maiores já passaram dessa fase, já compreenderam os limites desse espaço. As que ainda não compreendem os limites, e isso não tem a ver com idade apenas, mas com a experiência de lidar com os limites que a criança vai tendo, você acompanha e pergunta para ela: Ah, você está muito interessada nesse armário. O que você tanto quer ver aí? Deixa eu ver com você. Às vezes ela só quer abrir e fechar uma porta. E você já disse não, 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 ela não vai quebrar todos os vidros. As crianças não são destruidoras de coisas por natureza, sabe? Elas são curiosas por natureza quando estão saudáveis. Se elas não estiverem curiosas, me preocupa. E eu espero que vocês também se preocupem. Deixem que elas sejam curiosas e acompanhem esses interesses, dialoguem com esses interesses e coloquem os limites quando necessário. Não desperdice o seu não. O seu não é precioso e é sagrado, tem que deixar para quando for não mesmo. Se for abrir e fechar uma porta, pode ser que seja perigoso, porque pode fechar o dedinho, mas pode ser que essa criança faça isso com tanta habilidade e você nem perceba que ela está em risco. E você acompanha e valoriza o movimento sutil, delicado. As crianças manipulam os objetos com delicadeza e com precisão quando vão crescendo, eu falei disso ainda lá da Casa Pickler, se elas vão pegar, por exemplo, aqui eu tenho uma faca, ela não, quando vai crescendo, ela não pega assim, de qualquer jeito, ela vai pegar assim. Aí tem gente que acha que precisa ficar treinando pinça, pegada, não precisa, as crianças vão pegar as coisas do mundo com suas formas, né? Naturalmente isso vai acontecer. Então, essa é uma dica sobre como brincar em casa. Isso é brincar para ela, explorar as gavetas, os armários, as coisas que tem dentro. Se você percebeu que há uma fixação dessa criança por esse movimento, ofereça a outros. Ah, percebi que você está interessado em abrir e fechar coisas. Vem cá ver outra porta que você pode abrir e fechar aqui. Tem um armário aqui, um outro ali na varanda que dá para você abrir também. Varia, vai trazendo ampliação desses interesses e não simplesmente dizendo que o interesse dela não é bom, porque quem te disse que o interesse dela não é bom? Ela quer entrar atrás da cortina, puxar. Você já tem, como adulto, um pensamento catastrófico de que vai acontecer um problema, de que ela vai puxar a cortina, que vai cair tudo varão, que vai cair. Às vezes não. Observa como ela faz isso. Às vezes ela faz de uma maneira tão interessante, tão engraçada para você que pode ser, e tão habilidosa.
respeita o interesse da criança e vai junto, aí ela não pode realmente fazer o que quer. Não é para isso, não é sobre falta de limites, é uma outra coisa, é para colocar os limites bem justos, na justa medida, para que quando você falar não, é não mesmo. Não saia fechando tudo, trancando tudo. Tô falando para você sim, viu, Rô? Que a gente conversou, eu tenho informação privilegiada. Antes disso, ela vai falar, ela tá falando para mim. Tô, né? A gente não tinha tanto tempo na sessão para ampliar, então eu tô aqui fazendo esse serviço. Ai, ai. Então, assim, não sai fechando tudo. Antes disso, acompanhe os interesses e as curiosidades. Esse é um ponto. Outro ponto, autoobservação. Gente, eu falo feito uma tagarela, principalmente dos temas que são apaixonantes para mim. Então, por favor, se precisar, me interrompam. Não precisa só ouvir, tá bom? Se tiverem perguntas, podem fazer também. Mas vamos lá para o segundo ponto. Você tem que ter uma autoobservação em relação ao seu perfil de brincar. Como pai, como mãe, eu escuto muito nas orientações familiares assim, Natúcia, mas eu não gosto de brincar. Minha criança fica me pedindo, e eu não gosto. Como se fosse uma confissão, porque não pode, sabe assim, não gostar. Tem que gostar, tem que sentar e brincar. E aí eu digo, para com isso, você não tem que brincar. Não tem que, inclusive não pode o tempo todo ficar brincando com essa criança, porque senão, de novo, ela vai só se acostumar a viver assim a vitalidade dela, na dependência, não é para isso, tá? Só que é claro que em casa vai haver momento em que você tem um tempo para estar, ou deveria ter, né? Um tempo para estar com a sua criança fora dos cuidados operacionais ali, não é? Do momento de cuidar da comida, do banho, da parte mais ali funcional dos cuidados, vai haver algum tempo que não seja todos os dias, às vezes vai ser mais no final de semana. E aí a questão é como brincar com essa criança, o que fazer com ela? Eu tenho que ocupar um lugar de recreador dessa criança e ficar fazendo palhaçada e ficar levantando o astral, o ânimo dessa criança? Não. Primeiro, observa. Se você é uma pessoa que não gosta, nós temos alguns perfis, alguns estilos parentais, e vocês acho que vão se reconhecer. Vai vendo aí. Se é uma pessoa que é muito da brincalhona e gosta muito de brincar, é um perfil. E você tá brincando com os brinquedos da sua criança, parecendo que está se realizando, que está brincando é, como uma criança junto, que tem ideias, que começa a imaginar coisas, que cria contextos. Existem essas pessoas. Não é muito comum, porque a gente vai se desconectando da nossa dimensão de mais lúdica, mas existem. E aí, essas pessoas. Eu vou falar dos outros perfis primeiro, para depois falar dos problemas que cada um dos perfis tem. Aí tem um outro perfil que fala assim: eu não gosto de brincar, a não ser que seja de médico e eu seja o paciente. Aí eu deito, põe a mão assim, finge que tô doente e a criança me cuida. Só assim que eu gosto de brincar. Quer dizer, aquela pessoa que brinca, mas de jeito paradinho. Ou fala assim: ah, vamos brincar de salão de cabeleireiro? Você mexe no meu cabelo, aí eu descanso, né? Meu pai era assim, ele gostava que a gente brincasse com ele, mas ele que era cuidado. A gente tinha que fazer massagem ou fazer xuxinha. Ele tinha duas filhas, meninas, né? Então a gente punha xuxinha, passava coisa no rosto dele. Era um momento que ele mas ele até babava, assim, de tanto descansar na nossa brincadeira, né? E minha mãe não gostava de brincar de jeito nenhum. Nunca me lembro dela sentar, porque ela sempre fazendo coisas, tarefeira, que nem eu. Eu sou assim. Dificilmente eu sentei com as minhas crianças menores para brincar. Então, tá tudo bem. Isso acontece nas melhores famílias, tem esses perfis. Então, daquele que brinca no lugar da criança, daquela que brinca, mas de uma forma bem passiva, e daquela pessoa que não gosta de jeito nenhum, que acha que é uma perda de tempo parar e brincar e deixa o brincar para uma outra pessoa da família. Geralmente isso acontece quando as famílias estão assim com a configuração de casal, aí um brinca mais, o outro cuida mais, isso vai se equilibrando. Então, os problemas disso tudo. A pessoa que não brinca de jeito nenhum, vou começar por mim, que não gosta de parar e brincar com a criança,
ela muitas vezes se desconecta dessa linguagem, dessa atividade principal da criança, e então acompanha pouco os interesses da criança, porque se a criança se expressa, ela traz para a vida, através do brincar, a sua conexão, né, com a vitalidade, então a gente perde um pouco de se deslumbrar, de contemplar o desenvolvimento da criança. Aquela pessoa que brinca, mas de uma forma muito passiva e às vezes até por obrigação, e ela é quase uma pessoa que não gosta de brincar, mas que se esforça muito, é uma pessoa que vai mostrar tédio na hora de brincar, que vai mostrar enfado, assim, de ai, nossa, eu não aguento mais. E facilmente é a pessoa que vai pegar celular durante o brincar, porque ela não quer estar ali. Então ela tá, mas não tá. Veja, que é ruim também. Ah, mas é melhor de quem nunca tá. Tenho minhas dúvidas, talvez eu esteja puxando a sardinha pro meu time. Mas eu tenho minhas dúvidas porque eu acho que as crianças lidam melhor com a ausência concreta do que com isso aqui. Ai, gente, isso é tão forte, ó. Sempre que eu faço essa cena, isso não é forte? De que eu tô com a tela e cadê vocês? Eu não vejo ninguém. Eu não vejo vocês. Eu só vejo meu celular. Então, vocês registrem isso aqui, essa cena, quando tiverem com o celular e, ao mesmo tempo, com as nossas crianças. Então, eu acho isso danoso. E aquela pessoa que é muito brincalhona, já acompanhei alguns, que é difícil, tem que tirar um pouco da pilha da pessoa e falar: calma, a criança é que vai brincar. A tal da dificuldade é que esse adulto acaba ocupando um protagonismo. E a criança vai ter ideia de brincar e esse adulto já pega o objeto e fala: aqui, ó, brinca com isso, faz aquilo, eu sou isso, você é aquilo. E você senta, você vai puxando a criança. E alguns perfis de criança adoram esse tipo de adulto porque ela fica, né? E outras vão confrontar. Eu não, é você é isso, eu aquilo. Então, quanto maiores são, elas vão querer ocupar um lugar também de protagonismo nessa relação. Então, esses três estilos aí de brincadeira precisam de regulação. A gente precisa ajustar os pinos, tá? Os ponteiros, e sintonizar com a necessidade das crianças. É importante saber que as crianças precisam, sim, de tempo com a gente. É tempo de qualidade, e é conexão e é pertencimento. De novo, vou repetir: para que brincar junto? Para você conhecer os interesses e as curiosidades da sua criança e então caminhar junto, fazer companhia para esse desenvolvimento. Em que medida? O tempo todo, se você se dedica à sua criança, por exemplo, se ela fica meio período com você em casa, meio período ela vai à escola, então quer dizer que a manhã inteira eu tenho que brincar com a minha criança e aí, já que à tarde ela vai brincar na escola de forma mais autônoma? Não. Ou então, ela passa o dia inteiro na escola, à noite, a hora que chegar do trabalho, pronto. A minha única função é brincar, que fique a coisa da casa, do cuidado, de tudo, brincadeira espalhada pela casa até a hora de dormir. Também não, pelo amor de Deus. Então vamos lá. O tempo de brincar com a criança em casa depende da dinâmica familiar e das funções parentais e do tanto que vocês conseguem equilibrar isso entre as pessoas que convivem no ambiente familiar. Se você tem rede de apoio paga, se você tem rede de apoio familiar, se sua rede de apoio é seu parceiro, sua parceira, se vocês compartilham essas responsabilidades, quanto mais isso acontecer de maneira equilibrada, mais tempo de qualidade para vocês se relacionarem. Você, se é casada, casado, vai ter tempo para conversar com seu parceiro, com sua parceira. Você vai ter tempo para observar essa riqueza do brincar da sua criança. Às vezes, o estar junto não significa literalmente brincar de faz de conta, de casinha, de personagens, mas é sentar junto enquanto a criança brinca e olhá-la brincando, observar e celebrar com o seu olhar essa brincadeira. Então, o ajuste, vamos começar com o ajuste que serve para as duas pessoas que, aquela que não gosta de brincar assumidamente sustenta. Eu não brinco porque não gosto. E aquela que não gosta de brincar, mas disfarça e se força a ir, para as duas pessoas a solução é a mesma. Se você não tem esse saco para brincar,
Senta com sua criança e olha ela brincando, e vez ou outra faz a sua narrativa, faz uma narrativa, uma descrição do que você observa. Não é o tempo todo, tá? Mas às vezes, sabe quando a criança está brincando e te mostra algo e fala: Ó, ó o que eu fiz, ó o que eu estou fazendo. Aí você acompanha isso e nomeia. Ah, é um carrinho. Esse carrinho vai para onde? O que que você está fazendo? E você vai entrando. É muito comum que a criança vai te dar uma função nessa brincadeira, mas você está ali sentadinha junto. Não vai haver grande desgaste. Aí ela vai chegar assim e te falar: Ó, tá, eu fiz chá para você. Aí você faz o quê? Toma o seu chazinho, acompanha essa brincadeira. Aí o que que você faz? Agora entra e começa a fazer um personagem do nada, como dizem os adolescentes agora, Doneida, você vai entrar e fazer personagem? Não, só responde aquilo que a criança pede, mas com verdadeiro interesse. Tá? Esse é o ponto. Você senta, até você pode deitar se for o caso. Não sabe? Você está muito cansada. A mamãe vai ficar aqui com você, observando você. E daqui a pouco vocês que estão, as pessoas que se identificam com isso, com essa fuga para o celular, porque não tem paciência de acompanhar o brincar, vai ficar fácil daqui a pouco. Mas vamos um pouco mais aqui agora conversar com as pessoas que são muito brincalhões. Então você tem duas possibilidades. Ou você realmente, vamos supor, tem lá os blocos, Lego, quer ver com Lego? Tem pai que gosta de um Lego, que é uma coisa que não deixa nem a criança montar as coisas, pega tudo manual, começa a montar sozinha, a hora que vê, já fez todas as formas, a criança nem experimentou o brinquedo, o pai já montou tudo. Então vai lá e brinca, mas brinca você com as coisas, não queira mandar na brincadeira da sua criança. Porque quando a criança está brincando com o adulto, é muito gostoso para ela, dá uma sensação de potência quando o adulto responde ao brincar dela. Então, ela veio aqui e te deu o chá. Isso é muito interessante para a criança. Não é interessante que você pegue e diga: Olha, tem um chazinho para você, eu fiz aqui. Ela não acha isso bom. Ou, se ela acha bom, é porque ela está mal acostumada. Então, deixa que ela protagonize a brincadeira. Ou então você brinca paralelamente, porque tem gente que não vai aguentar. Aí você pode separar, por exemplo, se for o caso dos Legos, um tanto de Legos e fala: Filho, papai vai brincar aqui com esses Legos, tá? Depois a gente se encontra aí e você vai brincando, igual as crianças fazem. As crianças fazem muito isso, elas brincam em espaços compartilhados e não necessariamente o tempo todo juntas. Se você precisa disso para expandir a sua experiência de contato com aquele brincar e, consequentemente, com a sua criança, faça assim. Ou então, vai para o lugar de ocupar, de acompanhar o que a criança faz. Tem família que me diz assim: ai, Natuce, mas a minha criança é muito mandona. Aí ela fica assim: você é isso, você é esse personagem. Aí eu quero ser outra coisa, ela não deixa. Então agora eu vou te dizer ainda com mais referência da Casa Pickler. Deixa a sua criança ocupar um lugar de poder durante o brincar. Obedece mesmo. Ela está fazendo jogo de papel, ela está simbolizando essa sensação de potência e está realizando isso que é o único espaço que de fato ela tem poder. Os outros, né, é um ensaio de poder. Então, deixa, obedeça, dentro de determinados limites, claro, se ela quiser agredir, fazer coisas, não é para você se submeter a uma atitude inadequada da sua criança, mas sim deixar que ela brinque, que ela se divirta com você sendo um personagem. Isso se você está mais entusiasmado por brincar. Se você não é uma pessoa entusiasmada por brincar, você pode sinalizar para a criança: Ah, eu não quero brincar assim, mas eu tô aqui encantada com a sua brincadeira. Eu faço companhia, eu te observo. Eu tô vendo o quanto você tá gostando. A mamãe não gosta disso, de brincar assim de personagem. Você pode dizer isso para sua criança. Você não precisa mentir, fazer de conta que está se interessando, porque a criança sabe. Uma vez eu escutei isso do meu filho, porque eu falei assim: vamos assistir um filme juntos? Aí sim, tá bom. Começou a assistir, eu pouco interessada, peguei um livro meu.
Aí, não era nem o celular, gente, juro mesmo, porque o celular eu já sabia que explicitamente ia dar na cara que eu não estava interessada. Aí que eu fiz, fui intelectualizar, né? Peguei meu livrinho, falei, "Ai, acho que ele nem vai se importar." Imagina, acabou na hora. É óbvio. Aí já falava, né? Então fazia uso já da palavra, foi até o Pedro. E falou: "Ah, dá para perceber que você não está com nenhum interesse. Então eu nem vou assistir mais." Então, ai, que vergonha. As crianças sabem quando a gente não está interessada nelas. E é isso que cria um contexto de distanciamento. Então, ou você está, ou você diz a ela, filho, filha, agora eu não posso estar. E por isso que a gente precisa, eu vou finalizando aqui minha fala para escutar vocês, a orientação prática. Você precisa, enquanto família, planificar os seus tempos. Organizar a sua rotina. As crianças e uma família, quando recebe criança, se funda como família, não funciona mais como quando era um casal, por exemplo. Eu recebo muitos casais na orientação familiar que estão assim desorganizados, desestruturados desde que as crianças chegaram para atrapalhar tudo. Tem um professor meu de psicologia que diz: as crianças atrapalham o casamento, ele fala, maior atrapalhamento que tem. Porque parece uma coisa interessante. A engrenagem funciona quando está em dois, ainda que cada um tenha um ritmo, que cada um trabalhe muito. Gente, chegou uma criança, se não parar e colocar as coisas na agenda, na rotina, planificar mesmo, colocar as funções parentais, quem que leva o cachorro não sei onde para passear, quem que leva o lixo na rua, quem que cuida da funcionária, quem que faz o mercado, quem que faz o açougue, quem lá, 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 lá. Se não organizar, quem liga para o pediatra para marcar, quem faz o acompanhamento no médico, quem passa na farmácia. Se não fizer isso, não vai haver tempo que seja suficiente, né, para viver a relação entre vocês. A relação de casal, então, vai para as cucuias. A sexualidade não existe mais. A relação com a criança, muito menos, fica uma relação funcional. E isso não é saudável para ninguém, vai adoecer a família, vai entristecer, a criança vai sentir e vai trazer muitas vezes em comportamentos indevidos. Então não dá para a gente começar pela pontinha do iceberg, tem que começar na base, na estrutura da segurança da família, que é uma boa organização. Se vocês não investirem tempo para conversar sobre as crianças longe delas e planificar a vivência em família longe delas, aproveita o momento que estão na escola, tira um período, vai almoçar juntos, vai tomar um café da tarde juntos e planifica. Igual fazer organização financeira, é a mesma coisa fazer organização de logística. Uma família tem que ter boa logística para funcionar bem. Igual qualquer empresa de transporte, em grandes empresas, se não tiver logística para distribuir seus produtos, não funciona, não é assim? E família é uma instituição, é também como se fosse uma empresa, e cada pessoa tem que depositar ali determinada energia. Então, se vocês compõem uma família, cada pessoa ali é membro, é sócio daquela instituição, né? Os pais, principalmente, independente de estarem juntos ou numa configuração de casas separadas, precisa haver essa organização. Organizou, vai haver um tempo que você vai dedicar. E aí que eu disse que consolaria as pessoas que são impacientes com o brincar da criança. Não é muita coisa, 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia. Podem ser 30 minutos por dia. Todo mundo pode ter 30 minutos por dia para dedicar com muita qualidade. E isso sim, eu aprendi assim na fonte, porque eu não sabia disso, que o momento de brincar em casa deve ser interrompido pelo momento de cuidado. E eu achei tão lindo, tão lindo. Meu caderninho tá cheio dessas anotações. Falei, que belo que é o conceito de, durante o momento do brincar, supondo que você tá ali dedicada meia hora para esse brincar, 40 minutos, o tempo que te foi possível. É, vou dar um exemplo bem prático, tá bom? Você chegou da escola com a sua criança à tarde, vamos supor. E aí você vai preparar o jantar dela. Aí depois do jantar, você vai dedicar um tempo ao banho, por exemplo. Ou então, o contrário, chegou, deu banho, aí essa criança vai brincar sozinha, você vai para o jantar, preparou o jantar, mas ainda está cedo, supondo que ainda seja 6h30. Aí, ou então 7, você acha que está cedo para dar o jantar, vai jantar às 7h30. Então, você brinca durante esse tempo entre as 7
e às 7h30, supondo que seja essa a rotina, tá, gente? É só um exemplo para vocês terem uma referência. Aí, vai encaminhando, vai chegando perto do horário e você vai avisando a sua criança, igualzinho, meninas da escola, a gente faz na escola. Então, vai chegando o momento da comida, a gente avisa, olha, tá acabando o nosso momento de brincar porque nós vamos jantar. E aí, veja, a gente não interrompeu a conexão do brincar pela ausência. Entende? Você vai dar continuidade ao cuidado. Não é assim, ó, acabou de brincar, vamos dormir. Porque dormir é uma ausência, uma separação. Acabou de brincar, vamos tomar banho. Acabou de brincar, vamos trocar a fralda. Acabou de brincar, vamos jantar ou vamos almoçar. Entendem? Faz sentido? Que a gente vai manter a conexão e o cuidado. E aí, depois, sim, que foi cuidado, que teve essa conexão, por exemplo, que seja a hora de dormir ou a hora de ler um livro antes de dormir, se for o caso da rotina noturna. E aí, durante esse tempo, gente, vai ser possível a pessoa que está com vício no celular deixar o celular, porque logo uma outra rotina vai ocupar. É possível para a pessoa tarefeira, que nem eu, para, sossega, já está tudo em ordem. Agora isso, depois vai ter outra função, aí você vai cuidar das coisas, porque a pessoa tarefeira, ela tem essa linguagem de amor em geral, que é fazer, que é ato de serviço. Eu amo quando faço e mostro o que fiz para o outro, entrego o meu produto para o outro, é uma linguagem de amor, né? Então, a gente precisa também conhecer outras possibilidades de amar, porque ninguém pode ser fixado numa linguagem só de amor. E assim, a gente vai variando a expressão de afeto para que as crianças tenham todas as 5 linguagens presentes na vidinha delas, que não é o tema hoje, mas eu vou citar aqui, que é tempo de qualidade, atos de serviço, presentes, presente é linguagem de amor. Tem gente que, oh, eu não quero, não pode dar presente fora de data. É uma delícia receber um presentinho. Isso não é consumismo. Presentinho, coisinhas, né? Outro é toque físico e a outra, palavras de afirmação. Que não necessariamente são elogios, mas sim reconhecimento, palavras que dizem eu vejo o que você faz, eu vejo como você é interessante, sobre o que você se interessa, então isso também é expressão de amor. E nós também precisamos reconhecer qual é a nossa linguagem principal, como é que a gente se sente amado e como é que eu dedico amor. Eu, por exemplo, me sinto amada com tempo de qualidade, danadinha, mas eu gosto mesmo é de amar por atos de serviço. Minha mania, meu padrão de funcionamento e minha aprendizagem é poder ampliar essas, essas outras expressões de amor. Então, deu para entender que a gente brinca um tempo com admiração, contentamento, presença e conexão, e interrompe esse momento com um momento de cuidado, porque aí a relação individual continua e de conexão também, e a criança se sente abastecida, como esse movimento é interno e o brincar corresponde a uma necessidade interna, quando você acompanha isso e cria ambientes que sejam limpos de muitos ruídos, que sejam eh, pacíficos, porque uma casa em que há paz para as crianças brincarem é uma casa em que os adultos estão responsáveis pelas lutas. Sabe, que não ficam deixando espirrar as lutas da vida adulta para as crianças, porque luta a gente tem, independente da classe social, tá todo mundo lutando, né? Mas as crianças não precisam estar num pé de guerra. A gente é que precisa se responsabilizar para as crianças brincarem em paz, ok? Então, e aí no momento em que sentirmos essa conexão e na rotina, aí a criança vai se acostumar. Inclusive, ela não vai ficar dependente de você para outros momentos de brincar, tá? Então, mas nossa, e depois disso ela quer brincar comigo o tempo todo. Você vai pontuar. Agora eu estou fazendo isso aqui. Agora você vai brincar sozinha. Porque isso é muito saudável também, quando a criança sabe brincar sozinha em casa. E se elas vão para a escola, especialmente na nossa, elas têm condição de fazer isso em casa, desde as bebês, tá bom? É isso, minha gente. Essa é a minha entrega, com muita alegria, muito prazer. E quero aqui deixar aberto o espaço, caso vocês tenham
alguma colocação, alguma dúvida, alguma discordância, o que for, estou aberta. Nadinha? Só me diga aí, alguém me dá um feedback, não me deixem só. Eu recebi uns feedbacks aqui de coraçãozinho. Só pode até escrever se for o caso, mas me digam aí se fez sentido, pelo menos, se é uma novidade, ou se corresponde àquilo. Você fala, ah, nossa, eu já faço isso, então por isso que tá dando certo. Ai, que bom, Andressa. Ó, tá gravado. Quem chegou depois e não conseguiu pegar o comecinho, aí eu já logo compartilho o link, tá bom? Aí vocês também podem enviar para mais pessoas, mesmo que não sejam da escola. Você está no trabalho, Mari? Que bom! E que bom você está fazendo rodízio de brinquedos. Aí, ótima dica da Mari. Porque, nossa, assim, afinal, as famílias podem nem serem consumistas, mas as crianças ganham muitos presentes nessa fase, na primeira infância, né, gente? Ó, na segunda infância isso para. Depois não ganham nem roupa. Estou sentindo carência de presentes. Que as famílias já não dão mais para as crianças. Mas olha, quando elas são pequenas, às vezes vocês nem compraram tanto, mas se elas têm muito, façam isso que a Mari está dizendo. Guardam tanto, tragam outras, e também a organização estética desses brinquedos fica tão bom. Peguei no final, porque estava colocando a Thalita para dormir, mas mesmo só vendo o final fez muito sentido. Ai, que bom, Cá. Então depois você vê, tá bom? E passa para as amigas. A gente está em período de matrículas da escola, avisem para o pessoal que estamos aí acolhendo novas famílias, tá bom? Logo, logo abre para o público externo. Adorei. Tenho uma dúvida. Oba! Quando você fala sobre os bebês brincarem sozinhos, eu tenho um pouco de dificuldade de deixar a Júlia sozinha, com receio dela se machucar, já que o espaço de brincar não é totalmente seguro para ficar sozinha. Então, eu acredito que, esse perigo vai haver se ela estiver na cozinha, porque cozinha é uma coisa assim, né, que tem forno, que tem facas, que tem vidros. Mas é bom olhar com confiança para o espaço e para um espaço de vida da Júlia, é a casa dela. Ela conhece esse espaço desde a barriga. Então, confiar que ela saiba manejar esse espaço, explorar esse espaço com certa responsabilidade, claro, na medida que ela tem, né, o tamanho dela, 1 ano e alguns meses, 1 ano, acho que 5, né, Rô? Maio, junho, julho, agosto, setembro, 1 ano e 4. Acho que é por hoje, dia 19, dia 18, que ela faz mêsversário, É, né? na tua 1 ano e 4. Ah, então. Então, assim, é confiar que ela vai poder explorar. É claro que aí é uma outra questão também, o banheiro com o vaso sanitário, que tem criança, meus meninos, principalmente o mais velho, ele tinha mania, se deixasse, ele entrava no vaso sanitário. Eu tinha muita preocupação de que, claro, né, se afoga, enfim. Mas ele queria só sentar, por exemplo, naquela bacia, na água, né? Então, isso tem a ver também com os instintos, com a exploração da criança que você já conhece. Nós, como educadores, na escola, por exemplo, em poucos dias de convívio com uma criança, a gente já sabe o jeito dela brincar, né? E aí você consegue fazer uma limpeza não em tudo, mas naquilo que é uma fixação dela. E deixar outras coisas pela exploração mesmo. E deixar que, porque logo vai acontecer uma coisa que você mesma já tem a hipótese, que vai estabilizar. Porque tudo aquilo, gente, é desde muito cedo. E depois não para nunca mais. Tudo aquilo que é proibido é mais prazeroso, não é assim? Então, se você diz não, 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 sobre todos os lugares que a criança poderia circular, ela vai ter mais ímpeto de exploração e às vezes até vai te parecer ímpeto de destruição. Mas em premissa não era ímpeto de destruição, era curiosidade pura. E você talvez tenha dado essa interpretação, inclusive para ela, que aí ela vai ficar. A gente faz isso na escola, por exemplo, se as professoras organizam um contexto de brincar com cones. Nós precisamos confiar que as crianças tenham curiosidade sobre aquilo, mas a gente também conversa com elas antes de entrar numa sala de referência, quando elas são bebês ou bem pequenas, nos agrupamentos 1 e 2, a gente vai dizer, olha,
Eu preparei para você um espaço, para vocês, um espaço para brincarem. E ali vocês vão brincar e conhecer e explorar. A gente já está confiando que ela não vai destruir. E aí, agora, se eu abro aquele espaço que está ali, seduzido, esteticamente parecendo boliche, elas vão entrar e serão as próprias bolas, né? Então, você precisa também nomear o que você fez ali de intenção. E aí, na casa, a mesma coisa. Olha, esse lugar aqui é onde a gente guarda os nossos utensílios de cozinha. Você quer muito ver? Vamos ver aqui então quais que você pode usar. Olha, só não pode esse aqui a mamãe vai erguer as facas. Até hoje em casa eu tenho mania de guardar as facas no alto porque virou um hábito. Eu atendo uma cliente que tem filhos de 26 anos. Eu acho tão engraçado que ela falou esses dias. Até hoje, até as minhas facas ficam no alto. E aí ela disse assim, eu acabei não mudando isso. A gente às vezes tem isso. Então você também tem que fazer algumas adaptações. Tem gente que fala assim, na minha casa eu não vou tirar um enfeite do lugar porque a minha criança vai ter que aprender. Ah, pelo amor de Deus, não é bem assim, né? Tem coisa que a gente relativiza depois que os filhos nascem. Fica aquilo que é extremamente necessário. Você tem uma mesa de centro na sua casa que é de vidro. Ai, pelo amor de Deus, você não vai ter paz. Tem como trocar pela de madeira ou então tirar essa bendita mesa de centro? Então, tem coisas que a gente precisa flexibilizar também. Bom, então pensa nisso com um olhar de confiança para a curiosidade da Juju, porque eu acredito que ela vai ter muita habilidade de viver nessa casa com responsabilidade e liberdade. Natu, Luan está sempre querendo participar dos afazeres da casa. Aí estamos aproveitando para tornar uma brincadeira também, como molhar as plantas. Ai, que delícia tomar banho de mangueira ou fazer um bolo que ele coloque os itens na tigela, mexa cantando uma música e assim vai. Está ficando mais fácil para que ele sinta a nossa presença no brincar. Nossa, que lindo! Isso, por exemplo, faz muito sentido para mim que tenho para minha dificuldade, né, de brincar efetivamente ali no faz de conta da criança, eu acho muito, muito legal. Isso também me dá muito prazer. E é legal isso, a gente buscar alguma coisa que dá prazer também para a gente, porque aí nós vamos alimentar mais, né? Ai, você me deu boas inspirações aqui, Mari. Aliás, para o grupo todo. Muito obrigada pela sua presença. Eu sei que você trabalha à noite e não consegue, às vezes, estar ao vivo, mas que honra de você estar aqui no seu intervalinho. Ah, dá vontade de tirar fotos de tudo. Ai, que coisa boa, é uma delícia. Coisa muito boa. Me lembro da pandemia. A parte boa da pandemia foi que a gente fez muitas experiências assim, até pela escola mesmo, a gente proporcionava para as famílias. Convidava, a gente fazia esses convites, né, para que as crianças fossem envolvidas no contexto de cuidado da casa e da família, como participantes, né, desse espaço social, dessa comunidade. Ai, gente, que coisa boa. Muito obrigada pela parceria de vocês, pela companhia, né? E é o que tanto dá sentido para a continuidade dos meus estudos e pela partilha aqui. Na segunda-feira tem um momento especial com a nossa equipe. Primeiro, resolvi fazer primeiro com a equipe, embora tenha alguns pedidos de abrir para o público externo, mas depois eu também compartilho com a comunidade. Essas sabedorias todas aí da abordagem Pickler. Então, minha gente, obrigada, um abraço bem apertadinho e até breve. Beijo, beijo.